Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se crítico, tal como a Ministra das Finanças em relação ao programa do PS. Pedro Mexia sente-se um combatente, como o de Tsipras, que depôs as armas. E João Miguel Tavares confessa-se mal ajustado. Está de regresso o Governo Sombra, a partir de agora em direto, e esta semana com um convidado muito especial que está a entrar pela porta dos fundos. Ora viva, sejam bem-vindos. Está de regresso o Governo Sombra. A partir de agora, sempre em direto e ao vivo. Não vai ter pena de deixar de ver o eixo do mal, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, confesso-lhe que não, na medida em que... Portanto... e vou-lhe dizer porquê. O que eles fazem no eixo do mal, eu tenho visto algumas vezes, é o seguinte. Portanto, eles primeiro, ao que me é dado de ver, eles primeiro informam-se sobre um tema e depois refletem sobre ele e depois pronunciam-se de forma sensata sobre o que acabaram de refletir. Comigo não contem para isso. Eu não tenho... Programa do quê? O quê? Vais dizer mal do... Não, nada disso. Desculpa. Estava a tentar ser bonito e elegante. Sim, estava. Peço Não, mas eu vou João fazer... Miguel Tavares? Atenção, eu conheço o Daniel Oliveira e vou-lhe mandar um SMS a dizer vamos dar ao mesmo tempo, até podes jogar com o Luís Pedro Nunes pela direita que perdes na mesma. Vou-lhe mandar uma mensagem... Isso não é jogo sujo? Não, é uma coisa de picardias. Sim. E o João Miguel Tavares vai ter pena de não ver o eixo? Eu estou convencido, eu não sei quem é que tomou esta decisão, mas eu estou convencido que foi Ricardo Araújo Pereira, dado o seu evidente poder no showbiz nacional. Depois deste verão ter acontecido o que se sabe ao Syriza, o homem já não deve ter mais argumentos para dizer. E a austeridade? Ele agora, depois do que aconteceu ao Syriza, já não sabe o que é que há de dizer. Provavelmente ele quer isto ao mesmo tempo do eixo do mal, que é para ouvir o que é que Daniel Oliveira está para ali a dizer, ou Pedro Marcos Lopes, e tentar replicar aqui no Governo Sombra. Essa é a minha teoria. Vamos ter que ter cuidado porque temos um submarino aqui neste painel, não é? Excepcionalmente, esta teoria do João Miguel Tavares não faz qualquer sentido. Uma vez por outra, não é? Excepcionalmente não faz realmente sentido. Obrigado, Ricardo. Temos aqui um infiltrado. Qual é? Esse aí, ó. É verdade, exatamente. Pedro Mexia pode agora explicar Jogo duplo. a razão pela qual já fez parte do eixo do mal. É verdade. Mas por acaso é a prova de que é possível mudar para melhor. Vocês querem fazer de mim uma Nádia Comaneci, mas no género, agora vou aqui dizer... Espargata. Não, dizer que me batiam e me punham esteroides. Eu tive uma ótima experiência no eixo do mal, não vou dizer mal do programa. Houve recentemente uma senhora, ou um senhor, já não me lembro, peço desculpa por não me lembrar do género da pessoa. Como é que isso é possível? Isso não é bom, Que fez um trabalho académico em que comparava o eixo do mal e o Governo Sombra. E tentando de... Era um senhor, pá. Era um senhor. Acho que sim, que ele também falou comigo. Pedi desculpa ao contrário também, mas pronto. E qual era a diferença entre os dois programas? E então o critério era que, segundo ele, nós não falávamos a sério. Enquanto no eixo do mal se falaria, e parece-me esse um critério razoável em relação à maneira como nós estamos na política. Mas, portanto, foi preciso um estudo académico para chegar à conclusão de que aqui não se fala a depois de sério. um trabalho de campo aturado. Posso tranquilizar-vos e dizer-vos que não estão a perder nada porque hoje não há eixo do mal. Não. E, portanto, os espectadores que agora, depois da nossa promoção ao eixo do mal, quisessem eventualmente ir ver um programa que interesse Foi bem visto isto. e que debate os temas da atualidade como deve ser, Exatamente. escusam de ir para o eixo do mal. É prova que não se pode contar com o eixo do mal. Podem ficar por aqui. Logo hoje que nos dava jeito. Então agora vamos ao trabalho. Depois deste longo período de férias, estamos de regresso, mas antes, Pedro Mexia, como é que foi esse verão de windsurf e surubas? Isso é uma frase que me acompanhará até ao túmulo, mas eu vou citar uma frase de Vasco Graça Moura, que é: a partir de uma certa idade passa-se do 7-Up para o After 8. E é só isto que eu quero partilhar convosco. Fiquei a pensar. Pronto, um momento de reflexão. E o João Miguel Tavares teve fraldas para mudar? Não, a minha filha mais nova largou as fraldas neste verão. Foi a minha... Espera aí, isto é em primeira mão? É. Foi a minha segunda maior alegria deste verão.
Qual foi a maior? Foi terem corrido com o Varoufakis. Mas logo a seguir foi a minha filha ter largado as fraldas. Eu agora estou a pensar juntar o resto das fraldas, mais as toalhitas, e fazer uma fogueira. Espero nunca mais voltar a isso nos tempos. E o Ricardo, como é que afogou as mágoas benfiquistas Com dificuldade neste porque difícil verão? cada vez tenho mais mágoas benfiquistas. Eu, quer dizer, fiz publicamente, manifestei uma opinião sobre a interrupção de um ciclo vitorioso e o diretor de comunicação do Benfica respondeu-me, quer dizer, não me respondeu diretamente, resolveu começar a espalhar mentiras sobre mim no Twitter. Um homem que já foi assessor de um Presidente da República. Também tem o nome de uma personagem da banda Não deu. Limitou-se só a espalhar mentiras sobre mim no Twitter. Li logo no Twitter, onde, em princípio, o rigor está acima de tudo. Mas Temos uma hashtag não gostei muito. para quem quiser pronunciar-se sobre o Governo Sombra. Ainda bem. Hashtag Governo Sombra. Não gostei muito. Acho que talvez o Benfica e o seu diretor de comunicação Ele não sabe o que é uma hashtag. tenham inimigos maiores do que eu. Eu se calhar sou sócio do Benfica há mais tempo que o nosso diretor de comunicação. Pronto, foi um momento de picardia benfiquista. De profundo azedume. Eu não tenho sentido de humor nenhum relativamente ao Benfica. Não tem graça. Então vamos mudar de assunto. É melhor. Pronto, Eu já me estou a enervar. Daqui a pouco vamos ter aqui um convidado muito especial esta noite, o poeta, como Pedro Mexia, e humorista, como Ricardo Araújo Pereira, Gregório Duvivier, uma espécie de... É difícil dizer, Duvivier. Gente fina. Gente fina, em francês. Temos um convidado com um nome francês, mas que veio do outro lado do Atlântico. Sabes quem é que não dois tem? em um, poeta e humorista. Sabes quem é que não tem convidados internacionais? O Este Mal. Vão lá ver. Eles nem sequer estão no ar. É isso mesmo. Escusam de mudar. Podem ficar aqui. O Eixo do Mal não está a dar. Exato. Para já, distribuímos as pastas ministeriais e vamos ter um ministro de Belém B. Isso parece um apiadeiro, Pedro Mexia. E é um apiadeiro onde só há automotoras, porque não há TGV, não há nenhum TGV ainda na corrida às presidenciais. Pressuponham um Belém A. Há um TGV que é Marcelo Rebelo de Sousa, só que o maquinista do TGV ainda está no bar a ver se há de largar com a carruagem ou não. E, de facto, surgiu esta candidatura de Maria de Belém, que além de ser uma candidatura um pouco redundante em termos onomásticos, Belém, candidatar-se a Belém parece-me um bocadinho excessivo, mas foi daquelas candidaturas que nasceu com alguém, sugeriu o nome, em que ninguém tinha pensado e pegou. E de repente supostamente, terá mesmo que ser, a não ser que António Costa lhe pregue uma partida, terá mesmo que ser a candidata do PS, porque foi presidente do partido. Quer dizer, era um bocadinho escandaloso que uma ex-presidente... Sim, ela entalou... A candidatura foi apresentada, se torna tudo menos ela entalou em grande no dia não apoiar ninguém. Pode não apoiar ninguém, sim. Não, mas não pode apoiar um não filiado contra um filiado. Isso seria... não pode apoiar Sampaio da Nova. O embaixador Seixas da Costa definiu muito bem a candidatura de Maria de Belém como o Guterres possível. Portanto, visto que não havia Guterres, tentou-se arranjar pessoas parecidas com Guterres. Já a Miguel não estava disponível e, portanto, ficou Maria de Belém, que é uma pessoa, enfim, estimável, mas suponho... Mas atenção, uma pessoa parecida com Guterres não é Maria de Belém. Talvez uma garopa. Isso é um pouco ofensivo. Bom, mas... Mas Maria de Belém é engraçado porque, de facto, é uma candidata que teve imediatamente o apoio da ala chamada segurista do PS, mas também, queres que eu comente esse tipo de aproximação? Também teve o apoio de Manuel Alegre e de Vera Jardim. Manuel Alegre lançou, aliás, um tipo de lógica que eu acho que já está a ter algum eco, que é quem criticar a candidatura é porque ela é mulher e quem criticar uma mulher é machismo, coisa que eu não vi necessariamente dizer quando metade do país político se referia à doutora Manuela Ferreira Leite como a velha, portanto, nessa altura não era machista ou não era ofensivo, ou as coisas que se escreveram sobre Leonor Beleza, enfim, outras figuras, mulheres na política que foram criticadas, mas agora não se pode criticar Maria de Belém. Eu não tenho nada a dizer a Maria de Belém, negativo, não parece que seja uma figura A, por isso é que eu digo que é Belém B,
E estamos todos nestas eleições a avançar com figuras B, tirando Marcelo, que vai esperar até ao dia a seguir às eleições, provavelmente, às eleições presidenciais, Esta para anunciar semana, a sua candidatura. Santana Lopes anunciou que não será candidato, Exato. coisa que quase 10 milhões de portugueses ainda não fizeram. Verdade. Espero que venha a haver mais gente a seguir o exemplo do provedor da Santa Casa, Ricardo Araújo Pereira. Acho que é refrescante, porque há tantos candidatos à presidência que até que enfim aparece uma pessoa que diz: ei, eu não vou. Nada mal, nada mal. Mas o Santana Lopes disse que tinha rezado um pouco. Sim. E que no fim da oração... Viu as sondagens. Não, No fim da oração viu as Foi sondagens. isso que ele disse. Ele disse que foi a oração, foi o diálogo com o Senhor que o fez desistir da candidatura. E eu que sou ateu, sofri um pequeno abalo na minha não crença, porque Estás de acordo com o senhor? Exato. A questão é esta. Eu não acredito em Deus. Tenho muita dificuldade em conciliar a ideia de Deus com tsunamis, coisas más que acontecem a pessoas boas, as minhas costas, que muitas vezes doem. Agora, se isto é assim, o Nosso Senhor aconselha Santana Lopes: ei, não te candidates à presidência, pá, eu neste Deus acredito. Se ele disser a mesma coisa ao Passos Coelho, eu vou-me batizar imediatamente. Imediatamente. Mas gostava de ver mais gente a dizer que não será candidato? Com certeza gostava. Com certeza gostava. Acho que faz falta. Quantos candidatos há neste momento? Sim, quantos candidatos há neste momento? Neste É momento, difícil de contar. 17, não é? sim. Mas há a diferença dos candidatos anunciados Sim. e os que têm as E os que têm assinaturas. as assinaturas, Exato. não sabes Tá bem, quantos são. mas Devem o ser só certo, 3 ou 4. o que é trendy neste momento? É candidatares. Sim. E é muito giro romper. Agora que Santana Lopes vem romper. Na corrida a Belém, o que é que está mais interessante? A luta à direita ou à esquerda, João Miguel Tavares? Não, é a luta à esquerda, até porque à São direita... ambas interessantes. À direita, por enquanto, só há suspense, e não é propriamente um suspense a Alfred Hitchcock, que é assim, um suspense um bocadinho chungoso, até porque nós já fazemos ideia do que é que vai acontecer. Agora, nós há pouco estávamos a falar do Pedro Santana Lopes, e eu lembro-me, o João César Monteiro, quando a Teresa Patrício Gouveia foi substituída pelo Pedro Santana Lopes na Secretaria de Estado da Cultura, ele teve uma frase muito famosa que é: isso é o mesmo que substituir a Mona Lisa pelo Mono Luso. E agora à esquerda, eu acho que nós já temos o nosso Mono Luso, que é o Sampaio da Nova, mas a Maria de Belém não é a Mona Lisa também, de facto. E isto tarda, quer dizer, eu acho que a sensação que todos os portugueses têm é: mas quando é que vão começar a aparecer os candidatos a sério? Toda a gente fala: ai, desgraça do país, a austeridade, a maior crise desde sei lá quando. Portanto, supostamente o país vive uma altura de urgência, mas os melhores da pátria continuam a não se chegar à frente. E isso eu acho um bocadinho preocupante. Toda a gente suspira pelo Jaime Gama, ou pelo António Barreto, ou pelo António Guterres, ou pelo Durão Barroso. Há também de facto, quem aquilo que nós os melhores da pátria. Acabar. também há quem... Mas, quer dizer, pelo menos esses jogaram nas ligas de campeões. Podes não gostar deles como jogadores, mas estão num outro patamar. Alguns ficaram em Estes quarto aqui lugar são do grupo, cheques não é? em... Sabe, mas estes são puros cheques em branco. Quer dizer, Maria de Belém Maria de Belém em Belém, ou Sampaio da Nova em Belém, é o mesmo que Rui Vitória no Benfica. E... Não? Isso é Isto é chincalhante. assim. Não? Isso é ofensivo. Peço desculpa. Estás a destabilizar. A desestabilizar o quê? A candidatura de Maria de Belém ou o Benfica? Não, vai, prepara-te para um tweet do João Gabriel. Eu esses não tenho medo, eu só tenho medo hoje em dia de tweets de Pedro Guerra. É o meu único medo. Também. Bom, está entregue o Ministério de Belém B ao Pedro Mexia. Vamos agora ter o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Narrativa. Isso é uma subtil homenagem ao preso mais famoso do país. O Carlos acaba por ser, de facto, porque... Foi José Sócrates que popularizou a expressão narrativa no contexto político. Ora aí está. E com alguma razão, porque de facto, basicamente, a política é um confronto de narrativas. E neste momento E de estamos que a narrativas é que pretende falar? Da narrativa, eu estou a assistir à narrativa do governo, segundo a qual, por exemplo, relativamente aos números do desemprego, eu tenho acompanhado com interesse essa narrativa. E a questão é, o governo diz que os números do desemprego diminuíram. E de facto diminuíram. Uma das razões, se calhar das principais, é que muitos desempregados foram-se embora. Isto é a mesma coisa que eu ter varjeiras na sala. E as varjeiras vão para o quarto. E eu digo, atenção, não tenho varjeiras na sala. Pois não, estão todas no quarto. Continuo a ter varjeiras em casa.
casa continua cheia de varejeiras. Mas estás a Já comparar não os estou aí na sala. empregados com varejeiras. Isso é uma coisa... Eu percebo percebo o teu ponto. Realmente, E vais tentar arranjar outra imagem. não porque já te vinha com esta das varejeiras e não tenho. Eu suspeito que a Não tenho narrativa do João Miguel Tavares nesta Gatinhos, matéria é estavam ligeiramente gatinhos diferente da do numa sala. Ricardo Araújo Pereira, não? Acredito, eu acho que sim. Que Ele tem mais coisas para dizer. A perspectiva de João Miguel seja diferente. Vêm outros insetos O que aqui. eu acho é que é difícil para as pessoas que estão em casa, por exemplo, aquelas que estão desempregadas em casa, embora o PS não tenha conseguido arranjar nenhuma para figurar nos seus cartazes, dizem-me que há gente que está mesmo desempregada. Um tipo que está desempregado em casa, eu não sei se tem esta desenvoltura de realmente ver a sua situação pelo lado positivo, não é? O copo meio cheio. Realmente não tenho dinheiro porque não trabalho. Olha, sempre faço aquela dieta que estava há que tempos a planear. Enfim, pode acontecer. Dieta Eu de é que tenho paleolítico. dúvidas, sim. Eu é que tenho dúvidas. E a narrativa do João Miguel Tavares nesta matéria? Quer dizer, eu acho que há uma necessidade de narrativas em relação aos números de desemprego, só porque os números de desemprego, de facto, parecem ser positivos. E como os números de desemprego estarem a baixar é positivo, e isso não bate certo com toda a velha narrativa, essa sim, da qual Ricardo Araújo parece estar a esquecer, que é a narrativa da espiral recessiva, daí aparece o spinning habitual. Quer dizer, eu acho muito difícil... Quando se compara, quer dizer, é verdade que as pessoas dizem, houve gente que emigrou, houve subemprego, há pessoas que são já desaconselhadas, que já não querem mais procurar, tudo isso. E esses números com certeza são passíveis de análise. Mas quer dizer, as estatísticas do INE são as estatísticas do INE. Portanto, quando se vai comparar o primeiro trimestre de 2011, que era aquilo que estava em casa, o segundo trimestre de 2011 com o segundo trimestre de 2015, Certo. há, de facto, uma diminuição dos números de desemprego. Com certeza. E isto, na verdade, chega a um ponto que também isto dá para tudo, não é? Porque depois de o PS ter atacado os números dizendo, atenção, de facto há uma percentagem na diminuição de desemprego, mas mesmo assim há menos empregos do que 2011. Vem a seguir Marco António Costa. Sim, mas estão enganados. Embora haja menos empregos, na verdade, ainda assim há menos desempregados do que em 2011. Quer dizer, quando nós olhamos uma tabela de Excel, há sempre algum quadradinho que dá para nós manipularmos à vontade do freguês. E, portanto, dá sempre para tudo, não é? Agora, quem tenta olhar para as coisas com alguma neutralidade, ou seja, sou eu e não Ricardo Araújo Pereira, Ora, aí está. não há maneira de dizer que os números não estão melhor, não é? Quer dizer, o país está a crescer, pouquinho, mas a crescer, e os números de desemprego estão a cair. Agora, há menos empregos, mas também não é só por causa da imigração, há também mais gente que morre, não é? Do que aqueles que nascem, e, portanto, logo aí também há um envelhecimento. Há mais gente que... Há imigrantes que deixaram de vir, não são só os portugueses que vão para fora, também há muito menos gente a entrar no país. Portanto, isto dá para tudo. Mas, quer dizer, há estatísticas do INE, e as estatísticas do INE mostram que em 2013 estávamos com 17,5% de desemprego. E agora estamos nos 11,9%. Isso é evidentemente positivo. E o António Costa podia dizer simplesmente que, olha, foi por causa do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional chumbou aquelas medidas todas, impediu que houvesse mais austeridade e, com isso, endireitou um bocadinho o país. Mas não é essa a narrativa do PS e, portanto, parece-me... Eu gosto mais de António Costa quando ele fala aos chineses. Quando António Costa fala aos chineses, ele fala bem. Em relação aos portugueses é que às vezes tem algumas dificuldades. Eu queria só dizer uma coisa sobre isto de estamos a crescer pouquinho, mas estamos a crescer. Que é o seguinte, vamos supor que eu mando abaixo os Jerónimos e depois ponho duas pedras uma em cima da outra e digo, vem, estamos a crescer, pouquinho, mas depois eu deitei tudo abaixo primeiro. Primeiro deitei tudo abaixo. Depois estamos a crescer um bocadinho. Tu és um macroeconomista de gênio, pá. Agora, só porque eu trago para aqui varjeiras e os Jerónimos, a destruição dos Jerónimos, sou uma besta. É o Como é que encara estas narrativas, esta guerra de números, Pedro Mexia? Há quem diga que os números torturados dizem aquilo que se quiser. Ora, lá está. Não, mas a palavra narrativa ter entrado na política portuguesa é bastante curioso, porque, por exemplo, nos números, não só nos números, mas os números é um caso típico, convence os eleitores da maneira como se embrulham os factos, porque senão os eleitores, no dia de reflexão, saíam números do INE e as pessoas iam votar de acordo com os números, com as estatísticas, com os números em bruto. Ora, a política não é isso. A política é com os números, mesmo aqueles que sejam contestados ou contestáveis. Mas imaginamos que há números unânimes ou não contestáveis.
há depois uma maneira de dizer, há estes números, é verdade, mas toda esta história do desemprego é isso. Desemprego ou criação de emprego? Os que estão cá ou os que foram embora, etc. E, portanto, se ganhar, pode-se perder os números e ganhar a narrativa. E eu acho que o Governo está bastante animado, porque, não necessariamente no caso do desemprego, mas noutros casos, no crescimento, etc., parece claro que o Governo está a ganhar a narrativa. Se não estivesse a ganhar a narrativa, um Governo que aplicou as medidas que aplicou estava de rastros nas sondagens. A oposição estava com 20% de avanço. E não está. Isso é um facto indesmentível. Se não está, das duas uma, ou é pelos factos em si, admito que seja, ou então porque as pessoas se convenceram de uma explicação que o Governo deu. E, portanto, é isso que vamos ver. O Governo está muito animado. A gente sabe isto. Qualquer pessoa que conheça um Jota, um laranjinha, sabe que está... Mas não é uma questão de opinião, aqui isto dá a ideia também com esta história das narrativas. Tu dizes a narrativa que te apetece, eu digo a narrativa que me apetece. Senão daqui nada parece que tudo é relativo. Não foi isso que eu disse. O Ricardo Araújo Pereira fica então não é a luta ministro da narrativa, de eleições. Enquanto o João Miguel Tavares quer ser ministro do 207. Isso é uma carreira de autocarro, João Miguel Tavares? É. Vai do caso de Sodré para Fetais. É sério. É sério? Vai. Googlaste isso? Vai, sim, senhor. Googlei. Então, sabes que eu sou um homem do povo e ando... Vais para Fetais, habitualmente? Não vou para Fetais, vou lá todos os dias. Tem lá uma prima. Há uma prima? Não, estou a gozar, não tem nada. Uma prima bom. Então, que número é esse? Não, mas não é 207, é 207 mil. Era só para ficar uma coisa mais sexy. O famoso número do desemprego que, mais uma vez, entalou ligeiramente António Costa. Número apresentado no estudo sobre o impacto financeiro do programa eleitoral do PS. Foi esse número que foi apresentado. Mas, rapidamente, os jornais pegaram naquilo e disseram que o PS estava a prometer 207 mil empregos e, portanto, isso tinha terríveis ressonâncias em relação aos 150 mil empregos de José Sócrates, uns famosos cartazes que tanto problema deram. E, portanto, António Costa apressou-se a vir esclarecer o que é que estava em causa. Mas qual é que foi a explicação de António Costa? Foi a seguinte, que é: eu não prometo 207 mil postos de trabalho. E então ele esclareceu: eu comprometo-me com um conjunto de medidas políticas que, tendo por prioridade a criação de emprego, tem um estudo técnico a suportá-lo, que estima um conjunto de resultados na dívida, no crescimento, na redução do déficit e também no emprego. Quando ele acaba de dizer isto, qualquer português já tem o cérebro, quer dizer, com um nó, parecido com o joelho de uma Mantorras. Porque não é possível acompanhar esta frase do início ao final. Qual é a tristeza disto? A tristeza disto é que António Costa está certo. Mas o que ele está a dizer simplesmente é: isto não é uma promessa, isto é uma estimativa. E é bom que realmente nós, que queremos ter um programa eleitoral mais sofisticado e queremos cidadãos mais inteligentes, realmente eles percebam a diferença entre alguém dizer vou arranjar 150 mil empregos, ou dizer: olha, senhores, eu vou aplicar estas medidas. A minha promessa é para estas medidas, mas é evidente que eu não controlo o que vai acontecer na Europa, os cenários macroeconómicos, e, portanto, isto pode não chegar aos 207 mil empregos. Mas António Costa, o que disse não foi: isto não é uma promessa, é uma estimativa. O que disse foi: eu não estou a prometer, eu estou-me a comprometer. Ora, nos dicionários... Comprometer com as medidas, mas nos dicionários todos que eu tenho lá em casa, que eu fui verificar, e tenho vários, gosto muito de dicionários, promessa e compromisso é o primeiro sinónimo que aparece. Portanto, convém, apesar de tudo, ter um bocadinho mais de agilidade da linguagem. Esta política portuguesa muitas vezes metem um microfone à frente. Queres mais agilidade do que essa frase? Não, mais agilidade num bom sentido. Essa frase é uma verdadeira... Lembram daquelas frases do Sir Humphrey no Sim Senhor Ministro? Não, mas isto não é para fugir. Tu achas que é para fugir? Olha, é isso que tu disseste, a diferença entre uma promessa e uma estimativa é uma coisa compreensível. Essa frase é uma frase de obfuscação, de dizer, fazer uma frase longa, com muitas cláusulas, em que se foge a dizer um sim ou não e que no fim a outra pessoa fica: o quê? Como? Pois. Mas supõe-se que há ali... É o Sim Senhor Ministro. Mas o que me entristece é que é importante esclarecer isso. É importante as pessoas saberem realmente a diferença entre alguém dizer que faz 207 mil empregos ou dizer: não, eu vou ter estas determinadas políticas públicas que espero que cheguem a este resultado. Mas é importante fazer essa diferença. Porque ele embrulhou-se de uma maneira tal. Mas ele próprio tinha interesse em que isso ficasse claro. O que eu não percebo é porque é que ele
porque é que ele torna confuso aquilo em que ele tinha interesse em deixar claro. O Pedro acho que é Mexia ficou amadorismo. convencido com Eu a acho que não tem distinção gente entre para promessas e preparar este compromissos. tipo de discursos. Como? Ficou... Tem esse é diferente. perturbador. Peço desculpa, falei em cima do senhor moderador. Não, acho que sim. Acho que Promessas e compromissos, a distinção... Não, promessas e compromissos não, mas promessas e estimativas sim. Lá está. É evidente que muitas das coisas, nós estamos em crise, não estamos em crise sozinhos, todos os governos para se defender falam de um contexto europeu, todas as oposições para atacar o governo falam como se não houvesse contexto europeu e, portanto, é óbvio que há variáveis que nós não controlamos e parece-me muito bizarro em qualquer circunstância e muito mais bizarro numa economia globalizada e numa crise europeia e não só, mundial, que não se faça essa distinção. Com os dados em que eu posso intervir, com os instrumentos que eu tenho, comprometo-me a isto. Há outras coisas que dependem do que acontecer. Nós sabemos que a interferência do Banco Central Europeu recente mudou os dados da crise e isso não estava previsto portanto, não foi nenhum governo nacional que tomou essa iniciativa. Paulo Portas respondeu ao documento socialista dizendo que não são os governos que criam empregos. Desta vez, presumo que concorda com o vice-primeiro-ministro, Ricardo Araújo Pereira. Eu creio que, vamos lá ver, se o Portas diz que os governos não criam empregos e é uma pena porque quem esteve acordado a ver o trabalho do governo ao qual o Dr. Paulo Portas ora foi pertencendo, ora foi deixando de pertencer, sabe que os governos destroem empregos, isso destroem. Pelos vistos não criam, mas para destruir têm uma boa capacidade. Agora, olha que a esquerda acusa o governo de criar empregos, falsos empregos, os tais estágios, não é? Acho que já são 105 mil. Isso não é também há essas acusações. Emprego, isso é sangacho, não é? Que está para o emprego como o sangacho de atum está para o atum. Estágios. Tens que fazer uma pequena antologia das tuas comparações Por hoje. amor de... Sangacho. Eu agora não posso trazer para aqui sangacho. Sangacho. Não, eu Homenagem até às pescas. Bom, estou impressionado pela sofisticação da... Varjeiras. E o Palácio? Estás... E o Mosteiro de João? agora não sou suficientemente sofisticado para estes dois campeões. Vamos lá ver. Realmente o António Costa fez esta... Diz ele, atenção, não é uma promessa. Porque hoje em dia, como é óbvio, já ninguém acredita em promessas. Já estamos demasiado calejados para as promessas. Então, do lado dos candidatos, há uma tarefa árdua, que é arranjar palavras que, na verdade, significam promessa, mas não são promessa. É para continuar a tentar... Tilintar. pôr um engodo na ponta da cana, mas já não pode ser... A palavra promessa já é uma minhoca que já ninguém engole. Mais pescas. A do compromisso... Varjeiras, minhocas e atum. Não, só estou A do compromisso não vai longe. Isto é o que dá a começar a fazer, é fazer o governo de soma depois de jantar. Queres ver? Porquê que não vai longe substituir promessa por compromisso? Porque a raiz etimológica das palavras há um parentesco. É suficientemente sofisticado para vocês a etimologia agora? Nada, faça uma metáfora a lembrar. É que eu acho que tu jantaste todas as tuas metáforas hoje. Sim, eu hoje... As varjeiras, inclusive. Das varjeiras. Hoje tens metáfora. Para a semana vais ter parábola. E assim, eu vou fazer desta série uma figura de estilo por programa. Alegorias também? Vai haver. Eu queria só dizer o seguinte. Eu vi um cartaz do PS que dizia, era a causa das causas, dizia por baixo, emprego, emprego, emprego. Eu concordo com a primeira e a terceira, tenho dúvidas na segunda. Sobretudo por isto, porque entre os 150 mil empregos do Sócrates e estes 207 mil, 207 mil é bem achado. Porque fosse 200, as pessoas diziam, mas agora é 200. Não, 207. Não é um número à balda. Não é à balda. Dá a sensação que houve resultado por muitas contas complicadas. Espera aí, não é 206, 207 mil empregos. E o que é curioso é, há um acréscimo entre os 150 mil e os 207 mil. Eu tentei fazer estas contas, mas não sou capaz. Não sei, mas há um acréscimo de uma percentagem. É fazer as contas, como dizia o outro. O que eu estimo que, se nós ainda cá estivermos, em 2025, haja um cartaz de PS a dizer 70 milhões de empregos, prometemos nós, eles vão empregar gente fora do país. Têm que mandar vir imigrantes para lhes dar emprego. Tal é a massa de empregos que o PS vai gerar.
Pronto. O João Miguel Tavares fica então Gostei. a tutelar os 207. Atacaste o PS, pá. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura para chamarmos um convidado que teve de atravessar o Atlântico para estar aqui esta noite. Ele veio pela porta dos fundos. Gregório Duvivier. Aí está ele. Seja bem-vindo. Calma. Aí está. Ali. Bem-vindo, Gregório. Obrigado. Olá. Bem-vindo, Já Gregório. pensou- Já agora só fazer uma saudação fingindo que nós estivemos realmente a jantar todos juntos e que é a primeira vez que estamos a ver. Sim, como é que está? Tudo bem? Uma saudação muito Já especial. pensou, Gregório, na pasta ministerial com que quer trabalhar neste Governo Sombra? Bom, Belém B já está tomado, né? Belém B já está. Vamos ficar com Belém do Pará. Ou Belém C, D, F, não sei qual sigla que me cabe. O Gregório vem com intenções revolucionárias para este programa? Evolucionárias. Evolucionárias? Não, revolucionárias, na verdade. Quero instaurar a ditadura. A gente está eu estou tentando instaurar na América Latina a ditadura bolivariana. A gente está tentando fazer um grande império comunista na América do Sul. Está a correr bem. E eu estou vendo que está correndo bem. Vai tentar exportar isso Eu para estou Portugal. exportando para cá. Nós tivemos acesso a um vídeo secreto Ih, caramba. que o desmascara como um dos líderes da esquerda caviar. É? É. Mais um. Caviar? Cara, isso- Temos um problema seríssimo. Companheiros, acabou o nosso caviar. Temos que tomar providências urgentes. Não dá. O Brasil do Sul aqui não para de crescer. Este Brasil tão poderoso e tão instruído. Temos que transformar tudo numa grande massa vermelha. Alguém tem alguma sugestão? A gente precisa avermelhar o Brasil, assim como o Haddad fez em São Paulo. Encher de ciclofaixas. Isso é muito bom, cara. Temos que pegar as crianças também, atuar nas escolas. Sim, instaurar o aborto obrigatório, a maconha obrigatória, a homossexualidade obrigatória. Grande ideia! E assim podemos juntar o kit maconha com o kit gay e formar um grande baseado em formato de rola. Enquanto as crianças fumam maconha chupando uma pica e ficando chapadas de prazer. Brilhante, companheiro. E a gente vai acabar com esse papo de família. Esse papo é muito cafona. Vamos acabar com essa instituição do casamento hétero. Urgentemente. O problema do mundo é o quê? O casamento hétero. E conseguir instaurar a nossa famosa ditadura gay. Ou melhor, a ditadura gay / feminista / negro / aleijados. Aleijada não, é necessidades especiais. Por causa deles, coitados, já são aleijados já, né? Isso. A ditadura gay / feminista / negro / necessidades especiais. Aleijado não. Aleijado Ó, jamais. Gregório, atenção que isto Isso- é uma magnífica caricatura do discurso acéfalo da direita, do modo como a direita vê uma certa esquerda e costuma ser produzido por esse chimpanzé lusitano que tu tens junto. Chimpanzé lusitano é maravilhoso. Abandonaste as metáforas piscícolas e agora passaste para os mamíferos? Eu gosto de variar, gosto de variar. Ok. É muito E bom. será Aliás, que nós podemos ter cá também esse contributo? com certeza. Em primeiro lugar, eu queria Sul-americano. dizer que caviar é uma ova. Viu? E queria dizer que... Isso é bom lembrar. E depois que eu identifiquei quem é direita e esquerda pelo lencinho no bolso. Né? Dá pra ver assim. Eu sou esquerda caviar, mas eles são direita, lencinho no bolso. Mas cor de rosa, não é? Mas cor de rosa. Então, direita, lencinho, cor de rosa. Não, é um prazer. Ouvi dizer que na segunda metade de outubro, os portugueses já terão votado nessa altura, mas o Gregório Duvivier vai passar aqui 2 semanas Duas em semanas com campanha espetáculo. eleitoral. Campanha eleitoral. Chama Uma Noite na Lua, meu espetáculo. É um monólogo que eu vou fazer em mais de 11 cidades. Mais de 11 é muito bom, né? Eu falei mais de 11. como os 207. Exatamente. Mas como é uma 207. promessa ou é uma estimativa? É uma estimativa. A Em Dilma 15 recentemente cidades, falou, a nossa Dilma, né, essa filósofa brasileira, falou que não vamos estabelecer nenhuma meta esse ano, mas caso cheguemos na meta, vamos dobrar a meta. Ela falou isso. Então não sei se vão ser 11, mas não vou estabelecer meta de cidade. E o espetáculo é só para Homo sapiens ou também para mulheres sapiens? Mulheres sapiens, e para mandioca, saudemos a mandioca, e para quem mais quiser assistir lá no Brasil. Muito bem. Nessa altura os portugueses já terão votado. O Gregório costuma ler manifestos eleitorais? Isso não tem no Brasil, porque os candidatos raramente sabem ler. Então, quanto mais, não existem manifestos eleitorais. E se tivessem, ninguém os leria, não é?
A Dilma não fala mal, ela fala e a audiência na televisão cai 15 pontos. Já é terrível, ela não consegue terminar as frases. É um problema seríssimo que ela tem, cognitivo mesmo. É justamente por causa do Manifesto Eleitoral Socialista que o Ricardo Araújo Pereira esta semana se sente crítico. Não me diga que foi ler aquilo para ter uma opinião avalizada. Não, como é evidente, não li. Se não estaria no eixo do mal. Exatamente. Ora, aí está. O que eu fiz foi, a ministra esta semana interveio na Universidade de Verão do PSD. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a Universidade... Eu não conheço ainda ninguém que se tenha licenciado na Universidade de Verão do PSD. É uma universidade... quer dizer, parece a Universidade do Relvas, mas ao contrário. Na do Relvas toda a gente se licencia. Nesta, ninguém. Ninguém. Mas querias? Toda a gente chumba pelos vistos. Laganjinho. Bom, não interessa. Ninguém se licencia dali. E a ministra disse... Eu sou muito crítica do programa do PS. Não li. Eu acho isso curioso. Eu, em princípio, simpatizo com a ideia de não ler o programa do PS. Em princípio, toda a gente sabe o que é que lá vem, e é chato e tal. Agora, a ministra tem um historial de se pronunciar sobre coisas que não leu. Por exemplo, há aquele detalhe dela ter autorizado uns swaps que depois veio a dizer que não sabia que existiam. E, portanto, o que eu propunha era que o programa do PS, os contratos swap, fizessem parte daquele programa Ler Mais, para que a ministra tenha a oportunidade de os ler, haja um incentivo para ela os ler, e parar de se pronunciar e de assinar coisas que não faz ideia do que são. Já lhe aconteceu, Pedro Mexia, praticar o não li e não gostei? Nos programas eleitorais, sempre, porque, quer dizer, imagine alguém que vai ler o programa eleitoral, sabe, do PCP, perguntar o que é que será que o PC acha que é o motor da história? Ou ler o programa do CDS. O que é que o CDS acha sobre o valor do cristianismo? Não é preciso, a gente sabe mais ou menos. As pessoas leem o programa do PS e do PSD e para quê? Para saber qual é a diferença. Porque, como se sabe, não é assim muita. Neste momento parece ser um bocadinho. Mas há aquele passatempo. É bom. Descobrir as 7 diferenças entre o programa do PS e do PSD. Mas é raro as pessoas que descobrem as 7. Então não. Então, quando António Costa tinha uma pequena paixão pelo Siriza, o senhor estava claramente mais à esquerda. Ele agora é mais amigo de Mário Centeno. Mas isso foi assim um Essa é a grande dificuldade do PS, é ser simultaneamente foi um fim de semana de loucura. E de João Galamba. Acho que isso foi só um flerte de verão, sim. Não foi mais. O entusiasmo com o Siriza foi. Não, o entusiasmo com o Siriza e com a ala esquerda do PS. Esqueces que ele foi buscar Ferro Rodrigues e tudo para ser o líder parlamentar. João Galamba dá para ir à solta, embora ele próprio... João Galamba dá solta? Dá solta. Sem assaime nem nada? Solta. Foste tu que o disseste. Então tu é que disseste. O chimpanzé lusitano não referiu tal coisa. Quer dizer... Registaste isso. Eu sei que me vais atirar isso à cara mais tarde. Eu não, mas a minha mãe espera. Espera quando a minha mãe tem contrato. Dona Orquídea, isto é tudo a gozar. Pelo amor de Deus. Eu acho que mais tarde ou mais cedo vai haver um site ou um blog. Tipo o chimpanzé lusitano. Não seria, posso garantir que não seria a pior coisa que já disseram sobre mim. Qual foi? Agora queremos saber. Por acaso... Já te chamaram de chimpanzé? Não, É muito boa, mas não podes dizer. Não, eu tenho o melhor insulto da história dos insultos, mas é impossível. Eu acho que não dá. Já passa da meia-noite. Tem que ser às 4 da manhã. Pedro Mexia conhece. Só pode ser às 4 da manhã, que é em princípio onde estaremos daqui a 2 semanas. É possível. E aí eu contei. E aí, bem, depois de eu contar o melhor insulto de todos os tempos, as Vamos pôr no Twitter depois. Podemos dizer que tem a ver com a utilização do material genético dos meus que pais, gerou. do que me gerou. Exatamente. Pronto. Exato. A ministra devia ter lido o programa do PS ou não devia, para o criticar, ou não devia ter dito que não o leu? É sim, isso é uma pergunta difícil, porque isso implica que eu, de certa maneira, a esta hora, vá admitir que, por vezes, a total transparência possa não ser o mais adequado em política. Mas como é esta hora... Essa frase foi à Costa. Foi à Costa. Mas, de qualquer forma, como esta hora os meus filhos já devem estar a dormir, sim, a ministra foi tansa. Foi tansa, quer dizer, tinha que ter formulado aquilo de uma outra maneira, não é? Ela depois emendou a mão e, mais uma vez, lá está. Eu, que leio as coisas em profundidade e não me limito a ficar pela rama, como certas pessoas neste painel, o que ela estava a dizer faz sentido mais uma vez. Ela estava a criticar o PS por, mais uma vez, estar a apostar no consumo interno como motor do crescimento. E essa é uma crítica que faz sentido. Agora, convém ter um bocadinho mais de habilidade e dizer não li o programa, mas realmente aquilo é uma porcaria. Fica sempre mal, não é? E depois há pessoas que gozam com isso. Temos maldosamente. O Ricardo Araújo Pereira, crítico, e temos o Pedro Mexia,
combatente, isso não lhe estraga um pouco aquela imagem fleumática que cultiva? Nada estraga. Isso vem nas indicações eventuais do passaporte. Não, porque houve de facto, há bocado falámos do fim de semana de loucura que o PS teve com o Syriza e que as pessoas todas na Europa tiveram com o Syriza, e de repente vemos a emergência desta figura do Tsipras que consegue coisas bastante interessantes. Consegue, por um lado, num primeiro momento, bater o pé à Europa, consegue ser o único político com a hipótese de ganhar eleições na Grécia, consegue recusar um programa que lhe é apresentado pela Europa, recusá-lo em referendo, ganhar o referendo e depois aceitar um programa tão mau ou pior, consegue depois que os seus críticos à esquerda saiam e formam um novo partido, consegue que Varoufakis saia e lhe tira a preponderância, e é uma figura política bastante interessante. Não sei exatamente o que é que vai acontecer. Pensava-se que ele seria, digamos, a versão grega do Podemos, e, portanto, alguém que à extrema esquerda seca a esquerda tradicional, mas pode ser o contrário. Ele pode ser um novo PASOK, como já algumas pessoas disseram, simplesmente ser um novo mainstream. E, portanto, é uma figura muito interessante. O Varoufakis disse uma coisa muito, muito engraçada numa entrevista. Perguntaram-lhe, dizem que você é um mau político, ele dizem. Pois, admito que seja um mau político. Um bom político é uma pessoa que mente e que manipula. Olhem, quem é um bom político é o Tsipras, disse o Varoufakis, com uma grande... Há ali amor. Não, há ali amor, já se percebeu. Há ali amor. E pronto, eu fui, como sabem neste programa, fui o defensor de que os gregos, como qualquer outro país, podem votar como quiserem, mas também depois, quando vão ao concerto das nações europeias, também têm que se submeter às maiorias que existem. Portanto, esta extrema habilidade de Tsipras, ou pode ser ainda um falhanço mais colossal, vamos ver o que é que dão as eleições de dia 20, ou então é realmente um malabarista político, no certo sentido, brilhante. Talvez isso não ajude muito os gregos, mas do ponto de vista da figura... Podemos considerar as eleições de dia 20 como uma espécie de segunda volta do referendo de julho, João Miguel Tavares? Não é para desfazer, mas... Não, é porque aquilo que está em causa é o contrário do referendo. O contrário do referendo era um não à austeridade e agora este agora é um sim à austeridade, sendo que o Tsipras, na altura do referendo, estava pelo não e agora está pelo sim. Isto é um bocadinho confuso. É a Grécia. Agora... Desculpa só, uma das fotografias do verão foi as várias reuniões do governo grego, onde aparecia uma pessoa lá ao fundo, que depois foi identificado como um conselheiro do governo, que é um ex-diretor do Lehman Brothers. Que, em geral, basta dizer Lehman Brothers para inquinar a conversa. E, portanto, qualquer partido mainstream que tivesse, e que tenha, há vários que têm, gente do Lehman Brothers ou de outros potentados económicos, financeiros, bancários, seja o que for, ficava. Mas o próprio Syriza, aliás, o Varoufakis, não, o Tsipras também tem a frase... Ele converteu-se ao João Miguel Tavares, a Alexis Tsipras, quando disse, digam-me qual é a alternativa. Foi um momento bastante curioso. Isso que está a acontecer é muito interessante, embora ele não esteja, de facto, a ter uma votação assim tão representativa. O ideal para ele é ter conseguido que o Syriza ficasse do seu lado, porque ele corre sérios riscos de não ter maioria absoluta. Não vai. Agora, está na casa dos 20 e tal%. E o seu colega de coligação não vai ser eleito. O seu colega não vai ser eleito e a única possibilidade às tantas ainda é a nova democracia, o que ia ter imensa piada. E aí era ver o Syriza a converter-se num partido de esquerda moderada, e isso aí seria bonito. Ou seja, é uma espécie de PASOK renovado. Ele ainda vai usar aquela gravata. Lembras-te quando o Renzi lhe deu uma gravata? O primeiro italiano deu-lhe uma gravata, eu acho que ele ainda vai usar. Ainda vai, e a seguir é o lencinho. Passou nos últimos 2 meses... Ficou a admirar mais Varoufakis ou Tsipras, Ricardo Araújo Pereira? Eu fiquei a admirar mais... A mulher do Varoufakis? Não, por um lado, sim. Mas por um lado fiquei a admirar mais João Miguel Tavares. Obrigado. Porque o João Miguel Tavares é uma pessoa que considera que não há alternativa à austeridade na Europa. E gosta muito de Barack Obama, que em grande medida inventou uma alternativa à austeridade nos Estados Unidos. Há aí algum economista que explica a diferença entre ter moeda própria e economias fechadas? Ele arranjou. E é o teu ídolo. Tu tens um altar todo em talha dourada. Mas a alternativa, se tu saís do... Com certeza tenho, sim senhor, lá em minha casa. Mas, os gregos não têm alternativa porque não querem sair do euro. Se tu quiseres sair do euro, também tens alternativa. Regressas para o teu antigo partido
mais conhecido pelo Partido Comunista Português. Certo. Porque eles agora, pelos vistos, querem sair também do euro e tu sais com eles. Eu, se não me importa, eu preciso ficar cá dentro. Já viste aquele cartaz do MRPP que diz venha ao escudo, Abaixo o euro. Sim. abaixo o euro, venha ao escudo? É uma alternativa. Essa é a alternativa. Mas essa é a alternativa, não é uma, é a. Tendo em conta que a Europa não quer fazer aquilo que, enfim, por Mas, exemplo, nos Estados Unidos não, mas resultou. tu também Nos Estados Unidos podes resultou. tentar convencer a Europa, mas como o mundo Sim. continua a rodar enquanto a Europa não se convence, tu tens que fazer o que ela manda enquanto a ideia da Europa não mudar. É isso, porque és pequenino. E vai rodando à volta do... Só para... Vai rodando, Mas é à volta do Sol, só para saber onde é que vai estás rodando à nessa volta do Sol matéria, e melhor, vai nessa matéria, rodando, porque vai rodando e não tem... Os teus amigos já estiveram em vários lados dessa barricada. Vai rodando e não tem sido em espiral, Tá bem. ao contrário do que tu dizias. Certo. Eu só queria dizer que a gente pode, realmente, eu tenho admiração, respondendo à pergunta, ganhei muita admiração pelo povo grego. Porque eles acharam mesmo que era possível votar num determinado programa e vê-lo cumprido. E não é. Na verdade, a gente pode dizer o que quiser sobre o funcionamento realmente e tal, depois submeter-se às outras maiorias. Agora, objetivamente, aquela cerimónia que os gregos foram fazer à cabine de voto foi uma farsa. Eles votaram uma coisa, não foi uma farsa. e depois eles foram lá bater à porta e disseram não, isso não. Pronto, bom dia. Bom dia. Ricardo, o contrário de uma farsa seria o eleitorado de um país decidir o destino dos outros 26. Isso é que seria uma farsa. Exatamente. Mas isto também é. Há um clube. E se tu não tens Isto que o eleitorado de um país não decide o destino do seu Isto é país. contingência de estares numa União, Mas ele está da soberania estar E ele estava a deslocalizada. decidir o seu destino. Mas não é verdade que o eleitorado de um país não decide o destino do seu Porque o país. destino deles implicava fazerem o que eles querem com o dinheiro dos outros. Sabes o que é que Se tu estás a achas dizer? isso bem, não tens nada que protestar com o BES. Não. Que também te ficou com o teu dinheiro sem tu teres nada a ver com isso. Pá, e não tens mal. Das duas, uma. Ou queres mudar as coisas na Foi Grécia ou no entrada BES. de pé juntos Agora, agora. a minha vida financeira também. Isso é só porque tu as pões aqui. Meus amigos, Olha, atenção, e não eram ações nem nada. Pois, não era papel comercial, aqueles gatunos. Eram títulos de dívida, era um investimento, não era jogatana. Gatunos, pá. Visto Exatamente. do Brasil, Gregório, como é que observa este puzzle político europeu? Bom, eu não entendo nada. Eu sou um chimpanzé brasileiro. obrigado, Gregório. Obrigado pela solidariedade. Pá. És o maior. Eu tenho o QI de um sangacho. E eu nem sei o que é isso. Não tem nada com varjeiras para compor a... Tenho, não. O Brasil agora falam de recessão no Brasil, mas a pobreza no Brasil, a austeridade no Brasil tem 500 anos, tem mais, na verdade, né? E a nossa corrupção nem se fala, descobriu-se agora a corrupção no Brasil. A corrupção, aliás, eu vi outro dia uma matéria, a corrupção em Portugal data de Sócrates, no Brasil também, mas Sócrates o filósofo. No Brasil é uma corrupção de milenar, já os tupinambás já eram corruptos no Brasil. Então agora descobriram a corrupção e querem tirar Dilma por causa da corrupção. Que é uma mentira, até parece. Quem quer tirar Dilma por causa da corrupção? Até parece, querem tirar para roubar mais. Nunca se roubou tão pouco. É verdade. Quem quer tirar Dilma da corrupção é Renan Calheiros, Eduardo Cunha, nomes que não atravessam o Atlântico, graças a Deus. Aliás, por isso que eu estou aqui. Renan Calheiros e Écio Neves, que são comprovadamente corruptos, os três. Esses daí querem tirar um presidente por causa da corrupção? Até parece, é querer limpar o chão com bosta. Assim, é uma coisa que não existe, é uma mentira. Querem porque para roubar mais, é óbvio. Então o problema da Dilma não é a corrupção, é o contrário, é a falta de conivência com a corrupção e é por isso que ela vai cair. Porque foi o presidente menos conivente com a corrupção até hoje. Então essa narrativa da corrupção, da limpeza no Brasil é uma mentira, nunca. Já vamos falar um pouco mais disso. Ficou esclarecido porque é que Pedro Mexia se diz combatente. Vamos perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara mal ajustado. É um caso com solução ou já não há nada a fazer? Eu espero que ainda haja solução. Nós estamos aqui para denunciar as poucas vergonhas e, felizmente, eu acho que este caso, o que também mostra, apesar de tudo, acho eu, alguma evolução, tanto do eleitorado como da atenção dos partidos, acho que está a aparecer aí um banzé em volta deste caso, que é o quê? Que é o caso do Metro do Porto. Que é o caso do Metro do Porto e dos transportes coletivos. Depois pomos o Gregório de Vivier comentar. Exato. Presta atenção, Gregório. Ok? Metro do Porto e transportes coletivos do Porto. O que é que se passou? O Gregório estudou os STCP a fundo. Estudou a fundo. O que é que se passou? Houve uma concessão, não é? Como se sabe, o Governo quer concessionar os transportes coletivos, nada contra. Eu, por mim, sou a favor, enquanto utente do metro, tendo em conta a quantidade de vezes que eu nem sequer consigo entrar porque há greve. Eu acho
que ali uma mãozinha privada pode ter grandes vantagens, mas a questão é a maneira como o negócio está feito. No início fizeram um concurso internacional, como é suposto, ganham um consórcio espanhol. O que é que o consórcio espanhol chegou a meio de agosto e não apresentou a necessária garantia bancária? E a partir daí, o que é que resolve fazer o Ministério da Economia e o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro? Um ajuste direto. Um ajuste direto num negócio de milhões, em que dizem, com grande sonsice, esperem, nós convidámos na mesma as 24 pessoas que concorreram ao concurso internacional e elas podem voltar a apresentar propostas. Que propostas são essas? São propostas no prazo de 12 dias, em pleno agosto. Em pleno agosto. Um mês de eleições. E isto é daquele tipo de coisas que eu gostava de acreditar que já havia vergonha de fazer. E custa-me que o Sérgio Monteiro, que até é uma pessoa pela qual eu tenho apreço e tenho gostado de algumas das suas intervenções, se meta numa coisa destas, juntamente com o Ministério da Economia. Isto não pode avançar. Isto está a avançar contra as câmaras municipais, que supostamente são quem os transportes públicos vão servir. Já há providências cautelares à mistura. E o que eu peço é parem com isto, que é uma pouca vergonha. Estão aqui a pedir no Twitter para deixarmos o Gregório falar. Porque é sério. Epá, não, eu temos também, um convidado. Eu também começo a receber mensagens. Nós nunca tínhamos feito isto em Estas direto. coisas... Olha, a falava o ministra João Miguel disse que não leu o programa todo do PS. Então eu recebi spin no meu... Estas coisas de que falava o João Miguel Tavares, contratos manhosos, evidentemente não acontecem no Brasil, não é, Gregório? Não. Não, jamais, jamais. Eu queria, inclusive, primeiro agradecer a minha mãe que está no Twitter. E depois eu queria dizer que eu parei na parte da Médicos do Porto. Era um homem. Era um homem? Era um homem. Tá, A entendi. pedir para falar... Era um homem? Não era a sua então mãe. não era, não. Obrigado, pai. E eu queria dizer que... Não, mas eu não entendi exatamente. Você pode explicar melhor as coisas dos contratos? O chimpanzé aqui tá... Nada, pai, é uma trafolhice, basicamente. Trafolhice também não sei, mas... Não, também não sabe o que é no Brasil. Trafolhice não sei. O que é uma trafolhice? Não sabe o que é. O trafolhice é uma aldrabice. Sim, Malgarrabice. um cambalacho. Cambalacho, acho que nós temos. Gregório, o que se passa é o seguinte: o governo tem estado a vender ao desbarato todas as coisas públicas e agora quer desbaratar os STCP, que são os transportes coletivos do Porto. E como aquilo não foi à primeira, então estão a enfiar à bruta, não estão a vender mesmo. A questão aqui é, eu acho que o ajuste direto... Não foi bem o que eu disse. Não, mas é mais ou menos isto. O ajuste direto, porquê é que eu sou contra o ajuste direto? Porque eu acho que antes do ajuste direto havia 2 ou 3 métodos igualmente dignos de alienar património público como o governo quer, que era, por exemplo, um sistema de rifas. Rifas dos STCPs. Malta comprar, por exemplo, na China, vender na China, há muitos chineses. Comprar a cada um rifa, se a gente puder receber em xinguans, ou como é que se chama aquilo. Acho que há dúvidas, ninguém sabe Interessa. qual é que é a moeda. E quem lhe calhasse a rifa ficava com os STCPs. Era capaz de se reunir mais... Mas tipo um chinês qualquer? Um chinês qualquer, ouve lá, €1 cada rifa. Um chinês não te dá €1 por uma rifa dos STCPs e depois fica com aquilo. E em princípio vai gerir aquilo como deve ser. Que é chinês. O método das rifas também funciona no Brasil? Sim, agora entendi. Com certeza. Podia... Neste momento, Gregório, eu acho que há que- um único organismo público que o governo ainda não colocou aos serviços privados, que é o Parlamento. E há quem diga que metade já está também aos serviços privados. Sim, o do Brasil é assim, é. Ok. É que eu até vi outro dia um negócio Não legal. tem que só- nada que agradecer pela colonização Nada. que a gente fez. A gente aprendeu com vocês. Exatamente. Até outro dia vi alguém verdade. estava propondo no Brasil usassem os patrocinadores, os políticos usassem como no futebol, assim, sabe? Aqui, Itaú, Unibanco, sim, com as marcas Claro. que patrocinam, Millennium, porque... Piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. E eu acho que não ia ter espaço, sabe? Porque no Brasil tem isso. Todos os políticos estão a servir os deputados, quase todos, claro, todos é sacanagem. Mas quase todos estão a serviço de alguma empresa, são representantes de empresas privadas, claro. Vocês têm um grande sketch sobre isso ali. Temos um sketch sobre isso. Mas há pessoas que contestam muito isso. Por exemplo, houve um grande momento no verão, no Brasil, já passa da meia-noite, já podemos dizer estas palavras, que foi um ex-presidente da República, Collor de Mello, está no Senado, ele é senador. Um ex-presidente empichado. Empichado está no Senado, voltou com tudo. E senador que leu da bancada um discurso com as acusações de corrupção que lhe eram feitas. E ele disse assim, com o microfone aberto, disse: sou acusado e o procurador, o acusador, diz que eu usei este dinheiro para fins pessoais, para o meu património, e depois para e diz com o microfone aberto: filho da puta.
puta. E ouviu-se perfeitamente, foi com esta altura com que eu disse, ouviu-se perfeitamente, eu estou a imaginar Jorge Sampaio, ou assim, um ex-presidente da República Portuguesa a dizer isto na... José Sócrates deve dizer isto a Carlos, ao juiz Carlos Alexandre a toda a hora, mas enfim, mas é diferente. Não, e no país, Brasil é ridículo, diferente. porque você pode chamar de filho da puta, mas tem que falar. Mas tem que falar assim, Vossa Excelência é um filho da puta. Vossa Excelência, Vossa Excelência. Se falar você, dá uma merda. Falar você é um crime, você vai preso. Você, não chama o deputado de você. Mas filho da puta é incontestável. Então, assim, é terrível esse Brasil. E agora, por exemplo, tem um caso do Eduardo Cunha, que ele acabou de aprovar uma coisa terrível para a saúde pública no Brasil, que é a obrigatoriedade dos planos de saúde. E é super populista, porque as pessoas adoram, parece que é uma coisa popular. Agora toda empresa tem que dar plano de saúde. Genial. Grandes patrocinadores deles são os planos de saúde. É óbvio, é óbvio não, é um fato declarado. Então, é claro que não é uma medida para o povo, é uma medida para os planos de saúde. É incrível os planos de saúde, a obrigatoriedade dos planos de saúde, e é uma cagada para a saúde pública, total. Acabou a saúde pública no Brasil, que já era ruim, sacou? Agora, tenho uma dúvida. O que é que fez há 2 semanas, no domingo 16 de agosto? No panelaço? Eu comi meu... O panelaço foram as manifestações. As manifestações, as pessoas... o governo e as pessoas contra que ele. não usam os panelos para cozinhar batendo na... Mas claramente, porque você não viu panelaço na favela. Não tem porque as pessoas estão usando as panelas. Agora, nas áreas nobres, você vê as pessoas pedindo emprestado pra empregada. Desculpa, tá, Neide? Me empresta rapidinho, que só pra usar. Empregadas putas com a patroa, porque, porra, minha panela toda quebrada. É uma cagada isso daí. Alguns até terceirizaram o panelaço. Pagavam uma grana pra empregada e bater panelaço na janela. Empregada, porque é um fenômeno realmente estranhíssimo esse do panelaço. Porque é isso, é pedindo a corrupção, volta da ditadura militar. O Brasil é um país que as pessoas têm saudade da ditadura militar, é uma coisa aterrorizante. Cartazes dizendo que tinham que ter matado a Dilma. Houve tudo nessas manifestações contra o governo de Dilma, até gente ajoelhada à porta de um quartel. Temos as imagens. O general, na época do regime, falou que pediríamos ajoelhados, Senhor, para que as Forças Armadas intervissem a nosso favor. Está se cumprindo essa profecia, Senhor. Nós pedimos, Senhor, clamamos para que as Forças Armadas façam a faxina geral no nosso país, porque nossa bandeira, ela jamais terá cor vermelha. Nós somos contra completamente o comunismo e tudo que se encerra ao redor deles. Isto é gente que gostava de ter um general Médici em cada esquina. Síndrome de Estocolmo, né? Assim, eles gostam de ser sequestrados, espancados, torturados. É terrível isso. As pessoas acham realmente, isso aí parece uma piada, quer dizer, talvez seja uma piada, mas é sério. As pessoas realmente no Brasil pedem volta à ditadura militar. No Brasil é o único lugar que tem ponte, Médici. Ponte no nome de ditador, ponte no nome de torturador. E cidades com o nome General Médici, a cidade acabou de ser fundada. É uma loucura. As pessoas não têm dimensão que foi uma ditadura terrível, assassina. Isso não tem passado o Brasil, né? Não tem... E o Gregório vê isto com alguma ironia, com algum sentido de humor ou com receio verdadeiro? Com depressão. Eu moro num país, a maioria fascista. Por que não tem plebiscito no Brasil? É verdade, faz plebiscito no Brasil. As pessoas votam pela censura, votam pela tortura, votam pela... É terrível, é terrível. As pessoas realmente têm saudade da ditadura e esquecem. Porque tem um discurso que é terrível, que é: na ditadura não se roubava, você não via uma notícia de roubo, você não via uma notícia, porque é óbvio que eles matavam que desse uma notícia. Por acaso nunca ouvi este discurso, ao menos antigamente havia respeito. Não se rouba, o homem era um homem sério, Salazar. Nunca ouvi este discurso. Não. As pessoas confundem a notícia da corrupção com a corrupção. Se antes não havia notícia, é porque antes não podia haver notícia. É terrível. E no Brasil tem realmente isso, um saudosismo, saudosismo da tortura. Realmente é. Mas tem Lava Jato. Tem Lava Jato. Agora está acontecendo a Lava Jato e estão limpando o chão. Vai haver água suficiente para o Lava Jato? Não, se depender do Alckmin, né, governador de São Paulo. A crise hídrica está brava, então não vai ter Lava Jato, não vai ter. A água já está acabando no Brasil e o Lava Jato não vai ocorrer. O terrível do Lava Jato é que ele é seletivo. É esse que é o grande problema dessa luta contra a corrupção no Brasil. Se é para cair pessoas para a corrupção, que caia todos, então é verdade. Que caia, então, todo o PSDB, que é quem está organizando o Lava Jato, que é o partido do Aécio, etc e tal, e que é igualmente corrupto. Quer dizer, não sei se tem igualmente ou menos corrupto, né? Porque são todos corruptos pra caralho. O que tinha que zerar aquilo. É verdade, é começar do zero, dissolve. É porque é uma coisa... É muito terrível a política no Brasil. Estão todos metidos até aqui no mar de lama e todos berrando que o outro é mais corrupto. E aí as pessoas acreditam. Mas não elas safa ninguém? Safam poucos, safam. Tem o
PSOL é um partido que tem nenhuma pessoa enquadrada. Por acaso é um partido de esquerda, desculpa lá. Mas é verdade, não, tem uns poucos que parecem até agora, pelo menos não se descobriu nada. Então se safa algumas pessoas sim. Mas a imensa maioria, o grande problema é o financiamento privado de campanha. No Brasil, os políticos, eles já, as pessoas se formam nos Estados Unidos devendo, sei lá quantos mil dólares por causa da faculdade. No Brasil, os políticos começam os mandados devendo milhões de reais às empreiteiras. E eles vão devolver com o nosso dinheiro. Esse é o grande problema. O financiamento privado de campanha, as campanhas do Brasil são trilionárias, né? Mesmo na crise, mesmo em tudo. E, enfim, eles já começam o mandato devendo dinheiro e eles vão pagar, eles pagam muito bem. Como é que é, Gregório? No Brasil há promiscuidade entre a política e a construção civil? Não chegou cá isso Não? ainda, não. Imagino que era viver num país deste. Seria horrível viver. Ufa! Estamos chafes. Que bom! É terrível, é terrível. Mas é bom para a comédia. É bom pra... Acho que não é bom pra ninguém, cara. Nem pra comédia, nem. Eu acho que eu preferia morar num país civilizado com menos piadas, sabe? Porque é meio egocêntrico dizer que é bom pros humoristas, até porque quando a piada é fácil, quando a piada é óbvia, ela não tem nem graça. O problema de fazer piada no Brasil é isso, a piada ela está na manchete. Não tem comentário possível, basta ler a manchete, está lá a piada. É redundante fazer piada com corrupção no Brasil, porque ela está lá, é tão gritante. O Collor é senador no Brasil. É isso, ela tem uma piada sobre isso, fez uma piada sobre o Collor senador. O Collor é senador. Essa é a piada possível. Qualquer outra piada, ela é redundante, ela é óbvia, né? Adorno, no dia que você não faz um poema depois de Auschwitz, você não faz piada depois da corrupção no Brasil, porque é uma coisa realmente sem graça, é triste pra caralho, as pessoas morrendo, com fome. E desculpa, eu tô quantidade de asneiras aqui. Não. Desculpem, o pessoal não tem problema. Não tem problema, né? Desculpem as asneiras. Depois vai todas. passar de manhã, mas isso... É a porta dos fundos. Não, mas É a porta dos fundos. É a porta. Se fosse, devemos chamar do Portas em vez do Porta. Desculpem por essa. Bem, decretos. Vamos a isto? Vamos a decretos. O Pedro Mexia decreta Assad o Sírio? Assad o Sírio, mas não esse. Porque de vez em quando aparece assim uma figura que faz uma coisa que nós não conseguimos imaginar, e é uma figura talvez mais extraordinária deste verão, foi o arqueólogo responsável pelas antiguidades na cidade de Palmira, na Síria, que está ocupada pelo Estado Islâmico e que aguentou um mês de tortura e que acabou por ser decapitado por recusar dizer onde estavam escondidas as antiguidades que estavam sob ameaça do Estado Islâmico. E a maioria de nós não suportaria a tortura para salvar vidas humanas, quanto mais para salvar aquilo que, para todos os efeitos, comparado com uma vida humana, são pedras e são estátuas e são património mundial, naturalmente. E, portanto, é assim um caso de heroísmo incrível, é assim uma figura que acho que inspirou todas as pessoas neste verão. Uhum. O Ricardo Araújo Pereira decreta obras públicas. Obras públicas, sim, decreta obras públicas. Gosto muito de ver a construção e pelos vistos está em marcha planos bonitos. Por exemplo, os húngaros estão a construir um muro para não deixar passar pessoas. Os búlgaros também. Nos Estados Unidos, o Trump tem um plano para construir um muro para não deixar entrar mexicanos. Tivemos em Berlim um muro de boa memória, lindo aquilo, foram anos maravilhosos. Israel também. E o que eu propunha, exato, Israel também há um. O que eu gostava era que nós cada pessoa pegasse num monte de tijolos e erguesse um muro entre si e qualquer estrangeiro, a começar por este aqui. Se calhar erguer 3 ou 4 tijolos entre nós e Gregório do Vivier para celebrar esta pulsão que, pelos vistos, o mundo hoje tem por construir muros. O João Miguel Tavares decreta Sparta a Loiça. Sparta a Loiça, sim, é porque se alguém tinha esperança que o caso Sócrates pudesse ficar à margem da corrida eleitoral... Foram 10 minutos maravilhosos. Foram mais ou menos, ainda não começou, aliás, oficialmente, mas Paulo Rangel, na Universidade de Verão, atirou-se com força. E disse isto: alguém acredita que se os socialistas estivessem no poder haveria um primeiro-ministro sob investigação? E Francisco Assis já reagiu, mas Pedro Passos Coelho, quando confrontado com essa afirmação, disse que eu não vou fazer nenhum comentário sobre casos de justiça, mas hoje há uma percepção que a justiça funciona melhor. E, portanto, isto vai ser muito divertido até dia 4 de outubro. Finalmente, o Gregório do Vivier também vai decretar.
Vou decretar, eu vou estar... Bom, primeiro eu vou fazer o meu product placement. Que eu vou estar aqui dia 15 a dia 1º de novembro, 15 de outubro a 1º de novembro. Vão ser mais de 207 mil cidades que eu vou estar aqui em Portugal. Minha peça Uma Noite na Lua. Então tem na sua cidade, uma cidade perto de você, está nos Açores, está em Portugal inteiro, vai ser muito legal. E, bom, desculpem pelos caras... Eu vou falar caralho... falei outra vez. Merda, foda-se. Desisto de falar sem asneiras. Brasileiros são realmente... É que eu tava no Porto ontem. A culpa não é isso. Então Mentira, eu tava na costa desculpa. da Caparica. Isso mentira. Todo brasileiro. Claro. Desculpem pelas asneiras. Foi um prazer gigante estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Está concluída a primeira emissão da nova temporada do Governo Sombra. Agora, sempre em direto e ao vivo, em simultâneo na TSF e na TV24. Obrigado, Gregório de Vivier. Cá o esperamos em outubro para Uma Noite na Lua, de norte a sul do país. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.